Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula dessa disciplina topada aí, tecnologia e inovação, comigo, né, professora Carla. Professor Tiago. E hoje a gente vai dar continuidade às nossas discussões, falar um pouquinho mais de tecnologia e entrar em outras áreas da nossa vida, né, áreas de conhecimento. Então aproveita bastante essa aula que a gente vai falar do que realmente tá pegando, né? O que é indústria? Exatamente. Quais são as profissões que vão surgir? As profissões que tem hoje continuarão existindo até quando? Essas são reflexões que a gente vai desenvolver junto com você. Temos toda uma equipe, né? Temos Brielle aqui, nossa intérprete de Libras, todo mundo aqui atrás das câmeras para que essa aula chegue até você. Então vamos lá, aproveita. Tiago. Vamos embora, né? Então, assim, na aula de hoje a gente vai começar refletindo um pouco da relação que tem a indústria e o desenvolvimento tecnológico, a inovação. Quando a gente fala dessa relação, né, Carla, a gente percebeu na elaboração da aula que isso vem desde o começo lá, né, da chamada primeira revolução industrial, o segundo momento, o terceiro e o momento atual que é conhecido como a quarta revolução industrial ou simplesmente a indústria 4.0. Então a gente vai perceber que sempre houve essa relação, né? Ou seja, o desenvolvimento de tecnologias na indústria, ele acaba influenciando também o modo de vida como a gente tem, né? Uhum. Então a gente vai perceber que aquele primeiro momento, a invenção da máquina a vapor, né? Depois a questão da linha de produção, a automação e as tecnologias mais modernas. E lembrando também que vai mudar o conceito do que a gente entendia como indústria, né, Tiago? Indústria, quando a gente fala, me vem muito, né, antigamente, os meus avós tinham uma indústria, tinha um lugar, tinha um galpão, tinha algo ali, um lugar físico. E hoje nem sempre a indústria ela é física, né, Tiago? A gente vai perceber que existem vários tipos de maneiras da gente perceber essas relações com as tecnologias. Dá uma olhadinha na tela aí, que a professora Carla colocou algumas imagens, que essas imagens elas fazem um pouco dessa reflexão que a gente teve agora no início da aula, né? Ou seja, você tem ali ó, aquela primeira imagem ali em cima da chamada máquina a vapor, né? Então, ela está muito ligada à primeira revolução industrial, onde estava muito relacionada a você melhorar, vamos dizer assim, a questão de alguns tipos de serviços na indústria, né? Então, ela possibilitou você melhorar, ou seja, você trazer com que alguns trabalhos que eram braçais, vamos dizer assim, manuais, ele pôde ser substituído pela máquina a vapor, né? Aquela segunda ali, né, aquelas esteiras passando, aquele pessoal de branco, né, naquela indústria, ali onde você tem a questão da produção em larga escala, né? Você vai ter aí, no caso aí, é um termo muito utilizado, muito associado a isso aí, que é o Fordismo e o Taylorismo, né? Aquele outro ali, na construção de carros, você tem a automação, né? Ou seja, tirou aquelas pessoas naquela linha de produção e agora você tinha a questão da automação. Então, esses três primeiros períodos aí, eles são bem marcados por essas situações e aquilo que a professora Carla falou, né? A gente tinha o espaço lá, o galpão da indústria, coisa e tal, só que agora a gente tem uma indústria muito mais ligada a outros aspectos que volta lá naquela tela para a gente ver, por exemplo, aquela última imagem, onde você tem ali aquele robô, você tem aquele óculos de realidade aumentada, que são uma das características dessa nova indústria, chamada indústria 4.0, não é isso, Carla? Exatamente, 4.0 já mostra aí, não é? Até a gente chamando assim, já dá uma ideia de uma evolução muito grande. E aí hoje em dia a gente fala de educação 4.0, justamente porque a gente teve uma evolução, uma quebra. Quando a gente fala de revolução, né, Tiago, a gente lembra muito de quebra de paradigma. Exatamente. Quebrou, alguma coisa mudou muito, drasticamente, mudou muito. Por isso que a gente chama de revolução, não só simplesmente uma mudança tecnológica, mas uma revolução. Então, observando as imagens aí, Tiago, que a gente colocou, que a gente pode ver? Essas imagens aí, Carla, ela faz um pouco aquilo que a gente estava falando dessa nova indústria 4.0, né? Então, você tem aí nessas imagens elementos que são muito marcantes nessa nova indústria, que é a questão da cibernética, né? A internet das coisas,
você tem a questão da robótica, você tem a relação desses elementos todos conectados, né? Então, você percebe aí que é uma nova maneira de você enxergar essa relação da tecnologia com a indústria. E aí essas tecnologias, elas vão mudando a indústria e automaticamente, e vice-versa. Gente, percebam que a gente está falando de um ciclo, né? Uma coisa vai surgindo, outra vai saindo, os conceitos vão mudando, o paradigma vai se quebrando, não é? E aí, quando a gente pensa isso, parece muito distante, mas não é não. Exatamente. Não é não. Vamos ver um resumozinho? Bora. Dá uma olhadinha no vídeo aí na tela. Vamos lá. O papel da industrialização nos avanços tecnológicos. A primeira revolução industrial proporcionou agilidade e rapidez na manufatura, com a criação e utilização das máquinas a vapor, facilitando o trabalho. Já a segunda revolução, no período pós-guerra, trouxe o Fordismo e o Taylorismo, responsáveis pela produção em série e pela separação do trabalho manual e intelectual. A terceira revolução industrial trouxe a tecnologia em ascensão e a mão de obra especializada, com o objetivo de otimizar os processos de manufatura. Com o surgimento da chamada Indústria 4.0, a tecnologia tornou-se essencial para atender às demandas cada vez mais crescentes e customizadas. Então, a gente tem, né, nesse resumo aí, aquilo que a gente trouxe no início da aula, essa relação das tecnologias, das inovações com a indústria, e a gente começa a refletir agora de que essas tecnologias, por um lado, elas acabam fazendo com que algumas atividades profissionais e às vezes até algumas atividades humanas deixem de existir, só que isso também abre a possibilidade para o surgimento de outras. E a maioria das vezes, né, Carla, essas outras estão ligadas ao desenvolvimento tecnológico, né? Então a gente percebe muitas vezes de que essa imagem que a gente vê aí, ela é bem emblemática, né? Dá uma olhadinha aí. A gente tem ali no primeiro momento uma indústria onde se fazia uso daquela esteira e pessoas utilizando também algum tipo de atividade. Na outra você já tem a questão da automação, a substituição daquelas pessoas por aquelas máquinas. Tiago, né? a gente tem um exemplo muito claro. Hoje algumas lojas não tem aquela pessoa no caixa. Nós pegamos nossos produtos, colocamos ali, fazemos a leitura de código de barra, é uma máquina que faz isso. E hoje não é isso, Tiago? Vários lugares já tem isso. Então, essas profissões elas vão deixando de existir e vão dando lugar a outras profissões. Tem uma mais louca que eu vi até hoje, assim, que é uma loja da Amazon que não tem ninguém na loja, você não precisa passar código de barra, nada. Ele já está tudo lá filmado, é uma coisa. Veja aí. Né? Mas tudo isso, né, que a gente diz, ou seja, novas tecnologias fazem com que algumas coisas se tornem obsoletas, algumas atividades, algumas profissões, só que surgem outras também. Vamos dar uma olhadinha aqui, por exemplo, quando a gente fala dessas novas possibilidades, esse surgimento dessas novas atividades. Vamos ver o vídeo aqui, dá uma olhadinha aí. A influência dos avanços tecnológicos no surgimento de novas atividades profissionais impacta diretamente na tecnologia no mercado de trabalho. Com os avanços tecnológicos surgem novas soluções para um mercado mais produtivo e lucrativo, o que resulta em profundas transformações, como a extinção de determinados cargos e o surgimento de novas profissões. Para compreender e visualizar esse cenário, basta pensar na Revolução Industrial de 1760. Afinal, a criação de máquinas substituiu funções que antes eram exercidas pelos trabalhadores, o que provocou demissões e extinção de cargos. Entretanto, o impacto da tecnologia também resultou no surgimento de novas profissões ligadas à criação, produção e manutenção desses novos recursos tecnológicos. Logo, o impacto da tecnologia no mercado de trabalho corresponde ao surgimento de novas profissões e maior demanda por profissionais qualificados e capazes de lidar com os recursos tecnológicos. Exatamente. Pessoal, você talvez hoje vá ser de uma profissão que nem existe ainda.
Então, é isso que a gente quer chegar, essa conclusão que a gente quer. A tecnologia, lembrem-se sempre, ela sempre traz benefícios. Então, mesmo que alguma profissão deixe de existir, por outro lado, muitas outras, começam a surgir. E fazendo uma googlada, eu e Tiago, não é? Então, olha para a tela. Dá uma olhadinha na tela aí, a gente pesquisou, Quais são as né? profissões do futuro, Tiago? Não é? Então, eu e Carla, a gente pesquisou aí. Dá uma olhadinha aqui nessas 10 primeiras que a gente encontrou, vê quantas são relacionadas à tecnologia. Primeira, recrutador especializado em tecnologia, engenheiro de confiabilidade de site, engenheiro ou engenheira de dados, especialista em cibersegurança, representante de desenvolvimento de negócios está na internet, então é ligado à tecnologia, gestora de tráfego, engenheiro de machine learning, pesquisadora em experiência ao usuário, ou seja, usuário de coisas da internet, cientista de dados e analista de sistemas, analista de desenvolvimento de sistemas, não é, Carlos? Vocês estão vendo, né, que com essa pequena googlada, essa pesquisa que a gente fez, a gente já encontrou aí algumas profissões do futuro. E aí eu desafio você, faz uma googlada também, né, dá aquela pesquisada, quais são as profissões também. Mas não é só isso não, tá? Você agora, do 9º ano, tem um desafio. E que desafio é esse? Preste atenção, o desafio é o seguinte. Quais indústrias estão morrendo e quais indústrias estão nascendo. Lembrando que quando a gente falou aqui em alguns momentos na aula, o termo indústria, ele é um pouco diferente daquela ideia comum que a gente tem muitas vezes, né, de que é aquele galpão com aquelas máquinas. Né? Principalmente o que a gente está falando dessa indústria 4.0, não é isso? Exatamente. Então, pensar aí junto com o teu tutor, a primeira coisa é que indústria a gente está falando, de que indústria a gente está tratando aqui. A gente desenvolveu várias coisas, né, várias ideias aqui, eu e Tiago, mas aí cabe a você agora, junto com o seu tutor, junto com a sua turma, dar aquela googlada. Vai pesquisar, porque essa pergunta, ela parece simples, mas para que você desenvolva pelo menos um parágrafo falando, dando a resposta, é preciso muita pesquisa, tá? Então, vai lá, dá a googlada, indústria, que indústria a gente está falando, quais indústrias estão morrendo que a gente fala, deixando, né, desaparecendo aí da nossa vida, ou perdendo cada vez mais espaço. E quais indústrias vão surgindo também, né? Exatamente. Ao mesmo tempo. E não precisa você escrever, tirar foto, subir lá na Unirec, não. Você vai digitar, você vai realmente responder diretamente na Unirec. Você vai entrar lá em novos componentes, com seu usuário, sua senha, e vai ter a pergunta e vai ter o espaço para você digitar, certo? Ok? Tem muita coisa para ele fazer. Tem, vamos embora. Então, tchau, gente, até a próxima. Tchau, tchau.